E aí, gente, tudo certinho? Bom dia para vocês. Vamos falar mais uma aulinha de revisão de geografia política, de geopolítica, igual está aí colocado para vocês no nosso título, né? E no primeiro contexto, pessoal, quando a gente fala sobre essa condição de falar, de pensar sobre geografia política e geopolítica, é até interessante que a gente faça uma distinção de conceitos, tá? Sobre o que é geografia política e o que é geopolítica, porque são dois conceitos que muitas pessoas confundem, imaginando que geopolítica é simplesmente geografia política de uma forma abreviada, né? E não é isso. Existe uma diferenciação desses conceitos e a gente vai trabalhar justamente eles. Bom, o que acontece, pessoal? Quando nós falamos sobre geografia política, tá? O que significa isso? Olha, falar de geografia política, eu estou falando com vocês justamente sobre o estudo das relações entre Estado e seu território, tá? Isso, Plástico, está escrito aí, precisa de você ler, não. Beleza. Então, eu vou explicar o que é isso. Quando eu falo da relação do Estado e seu território, é como que o Estado organiza o território na qual ele é soberano. Como que o Estado determina leis, como que o Estado tem as suas relações com outros países, né? Como ele configura a sua organização política. Então, por exemplo, eu falo que o Brasil é um Estado soberano, o Brasil é uma democracia, o Brasil possui um sistema presidencialista, e isso tudo está relacionado com o quê? Com a geografia política do Brasil. Ou seja, o Estado brasileiro, como que ele se relaciona dentro do seu território. Beleza? Bem, agora, quando nós temos relação de poder entre os estados, e nesse contexto a gente pode até associar que temos disputa de poder no espaço, nós utilizamos a expressão geopolítica, tá? Então, por isso que a maior parte dos estudos, né, quando você fala assim, o conteúdo que eu tenho necessidade para o PISM-3, por exemplo, igual a gente está falando, é geopolítica. Por quê? Porque a geopolítica ela vai estudar as relações de poder entre os países. Como que esses países se configuram para poder garantir os seus interesses. Então, você vai ter uma disputa de poder no espaço. Essa disputa pode ser econômica e pode levar até mesmo a um contexto de um conflito. Perfeito? Então, quando a gente fala sobre geopolítica, eu tenho a geopolítica da Primeira Guerra Mundial, a geopolítica da Segunda Guerra Mundial, a geopolítica da Guerra Fria, beleza? Então, funciona dentro desse contexto porque envolve essa disputa de poder. Perfeito? Vamos lá. E para que a gente entenda isso de uma maneira bem concisa, bem consistente, é quando a gente fala também sobre esses conceitos. O que é cada um disso, né? O que é Estado? O que é nação? O que é território? Tá bem? E quando a gente fala de Estado, pessoal, eu estou falando de quem? De uma organização política sobre o território, com sua nação e soberania reconhecida. Vamos voltar ao exemplo de Brasil. Quando eu falo sobre Brasil, o que a gente percebe? Poxa, o Brasil ele tem um território, esse território ele é reconhecido por outros países, então o mundo inteiro reconhece a existência do território brasileiro, e nesse território, onde você tem ali a sua soberania reconhecida, desenvolve-se uma nação. Perfeito? E essa nação organiza-se de forma política, configurando um Estado. Beleza? Então, falar em Estado, você tem que pensar no território, você tem que pensar numa nação e, principalmente, algo que seja soberano, tá? Tendo a sua soberania reconhecida. Beleza? Isso é o Estado. Agora, nação. Então, para você constituir um Estado, você precisa de uma nação. O que é a nação? A nação é o povo, pessoal. E o povo que vai ter características sociais muito próprias, onde ele vai compartilhar ideias, onde ele se reconhece do ponto de vista de aspectos como religião, de aspectos como o idioma. Então, isso tudo configura a caracterização de uma nação. E o território é justamente a área, o lugar onde esse Estado, onde possui essa nação, ele estabelece relações de poder. Agora, as coisas não são tão simples quanto os conceitos, pessoal. Porque quando se fala de Brasil, a gente consegue entender isso. Nós somos um Estado,
nós temos a nossa nação no nosso território. Só que existem alguns exemplos interessantes. Vou falar para vocês. Por exemplo, ano passado, na prova do PISM 3, caiu uma questão sobre a Catalunha, né? E se você raciocinar, a Catalunha, ela é uma região autônoma na Espanha, né? Sendo uma região autônoma na Espanha, qual é a característica da Catalunha? Ela tem um território, tá? Ela tem uma nação, porque a população da Catalunha, ela compartilha, vamos pensar assim, histórias, ideais, idioma, mas ela não constitui um Estado, porque a Catalunha está presente na Espanha, está dentro da Espanha. Então, eu posso falar que a Espanha, ela não só possui a Catalunha, como ela possui várias outras regiões autônomas. Por exemplo, podemos falar sobre a Andaluzia, podemos falar sobre o País Basco, e isso tudo faz com que a Espanha seja um Estado composto por várias nações. Beleza? Essa que é a concepção. Por outro lado, eu posso ter uma nação que não tem o seu território definido e não, obviamente, constitui um Estado. Vou dizer para vocês que são os curdos. Não sei se vocês já ouviram falar dos curdos. Os curdos é uma população que vive na região do Oriente Médio e ocupa principalmente áreas na Turquia, no Iraque, na Síria. É uma nação, eles têm suas características culturais próprias, mas não têm o reconhecimento do seu território. Então, consequentemente, não constituem um Estado. Beleza? Essa é a concepção. E ainda vou além. Falo para vocês sobre a Palestina. A Palestina é uma nação, a Palestina tem o seu território definido, mas não tem o seu território reconhecido por outros países. Então, a Palestina hoje não constitui um Estado. Beleza? E é o grande objetivo. Por que acontece o conflito árabe-israelense? Justamente porque a Palestina reivindica a posse, o território, a propriedade, né, das suas áreas e o reconhecimento delas para que ela possa ser o quê? Se tornar um Estado, se tornar um país reconhecido pelos outros. A Palestina faz parte da ONU? Sim, como membro observador, porque ela não é um país reconhecido pelos países que fazem parte da ONU. Beleza? Então, entendido esse conceito, é muito interessante, porque isso facilita, pessoal, para a gente entender mais à frente por que os conflitos acontecem. Porque muitos têm a ver justamente com esses objetivos, com esses ideais de formatação do seu próprio Estado, justificado com sentimento de nacionalidade. Beleza? Bom, e aí dentro dessa condição, a gente vai tendo várias concepções, né, do que acontece. O nosso contexto, que eu organizei, que eu projetei a aula para vocês, é a partir da Guerra Fria, né? Então, quando a gente fala de Guerra Fria, pessoal, a base do assunto, o estudo, fala muito sobre o quê? Bom, características principais da Guerra Fria. Primeiro, um conflito ideológico, né? Ou seja, um conflito que fica no campo das ideias relacionados com dois sistemas políticos e econômicos antagônicos. Quais são esses dois sistemas? Capitalismo e socialismo. E a Guerra Fria, ela acontece, ela inicia após Segunda Guerra Mundial, 1945. Por quê? Porque os aliados, que foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, você tinha do mesmo lado Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. E Estados Unidos e União Soviética foram os países mais fortalecidos pós o período da Segunda Guerra Mundial. Só que, dentro dessa organização, de se colocar Estados Unidos e União Soviética como grandes potências, na época, potências mundiais, que potências seriam essas? Justificada a partir de qual fundamento? E aí, prestem bem atenção. Quando eu falo da ordem mundial da Guerra Fria, eu estou falando de uma ordem mundial bipolar. Flávio, o que é uma ordem mundial bipolar? Fundamentada em dois polos, e o que justifica a existência desses dois polos
é justamente o poder militar, ou seja, Estados Unidos e União Soviética são grandes potências na época por conta de todo o seu aparato militar. Então, por isso que a gente considera que a Guerra Fria estabelece o que chamamos de equilíbrio de poder. Ou seja, as duas potências se equilibravam em relação a fazer frente uma à outra. Só que a gente exemplifica isso com a corrida armamentista, né? Ou seja, o desenvolvimento de armas e principalmente a configuração de um grande exército, de uma grande estrutura militar, né? Depois, o desenvolvimento aeroespacial. A gente fala muito sobre a ideia de disputa, né? A União Soviética envia o primeiro homem ao espaço, os Estados Unidos mandam o homem à Lua, né? E aí, junto disso, pessoal, vem um grande avanço tecnológico, uma série de instrumentos, de objetos que a gente utiliza hoje na nossa vida, né, de uso civil, foram inventados, foram idealizados para fins militares, como, por exemplo, a internet, né? Então, você percebe o quanto que de tecnologia nós tivemos de avanço justamente por conta dessa disputa de manutenção de poder entre Estados Unidos e União Soviética. E aí você vai percebendo que essas ideias, esse equilíbrio, eles de fato se equilibravam em vários setores. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, o capitalismo, né? Aí você vai sempre pensar na representação dos Estados Unidos, socialismo com a União Soviética. A gente diz muito, pessoal, conflito oeste-leste. Oeste capitalista, leste socialista. É como se tivesse dividido a Europa em duas partes. Tanto é que Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, ele até cunhou uma expressão que foi muito utilizada, né, e até aparece muito nas provas, que é a chamada cortina de ferro, né, dizendo que existe uma cortina de ferro dividindo a Europa, leste e oeste, e sendo que a parte leste se configura com governos bastante fechados, opressores, e que se pouco sabia do que acontecia do lado leste europeu, né? E a gente vai vendo que a história vai nos mostrando essas configurações. Falaremos um pouquinho mais na frente. Então, olha só. Você pensa, por exemplo, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista militar. Nós temos três exemplos aí muito interessantes. Por quê? Você fala sobre a doutrina Truman, né? A doutrina Truman, ela entende com aquela condição de uma proteção dos Estados Unidos, né? Aquela ideia dos Estados Unidos pensarem em desenvolver condições onde impediria o avanço do comunismo, tá? E aí, quando ele fala sobre essas concepções, para impedir o avanço do comunismo, ele estabelece uma série de ações, né, para poder configurar possibilidades desses países, principalmente os países capitalistas, né, pudessem se tornar fiéis aos ideais norte-americanos e impedir, logicamente, o avanço do comunismo. Poxa, os Estados Unidos está fazendo alguma coisa do ponto de vista social nesse aspecto? Lógico, então, o que a União Soviética faz? Ela cria esse comitê aí, ó, o Cominform, que tinha a mesma ideia, ou seja, de fomentar o desenvolvimento da ideologia socialista entre os países do leste europeu e os demais países do mundo que se configuravam dentro dessa temática socialista. Poxa, isso no campo social. Veio o campo econômico. Doutrina Truman, Plano Marshall, que todos conhecem, né? Em 1947, os Estados Unidos lançam um plano econômico com qual objetivo? De reconstrução dos países europeus atingidos pela guerra. Logicamente, aqueles países que recebessem aporte financeiro dos Estados Unidos se configurariam como países aliados dos Estados Unidos. Poxa, se os Estados Unidos lança o Plano Marshall, a União Soviética, em 1949, lança a Comecon, que era um conselho econômico de ajuda mútua aos países do leste europeu. Está percebendo, né, pessoal? A ideia de equilíbrio que eu estou dizendo. Beleza? Depois, OTAN. OTAN relaciona com o aspecto militar, de proteção.
Organização do Tratado Atlântico Norte, criada em 1949, onde a liderança dos Estados Unidos, a fim de fazer com que houvesse um contexto de proteção militar aos países envolvidos com o sistema e com os ideais norte-americanos. Tanto é que a OTAN existe até hoje. O que a União Soviética faz em contrapartida? Em 1955, ela cria o Pacto de Varsóvia, com o mesmo objetivo de lançar os seus tentáculos para os países do leste europeu, a fim de fazer com que eles tivessem garantia, proteção do ponto de vista militar. E, logicamente, pessoal, o que acontecia? Era muito forte esse apoio, porque estávamos tratando das duas grandes potências militares do planeta. Perfeito? Beleza. Então, essas são as características gerais da Guerra Fria que a gente pode elencar. Aí, logicamente, que a Guerra Fria ela apresenta alguns conflitos, né? E quando eu falo em apresentar alguns conflitos, a gente associa, pessoal, que são conflitos indiretos, tá? Ou seja, os países não se enfrentaram, as duas grandes potências, mas contribuíram para que o conflito acontecesse. Então, você vai falando aí, por exemplo, a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953. E o que foi a Guerra da Coreia? Poxa, quando houve o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi expulso da Coreia, da Península da Coreia, né? E aí houve uma divisão. Utilizaram o paralelo de 38 graus norte e dividiram Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte, socialista, Coreia do Sul, capitalista. Só que acontece o seguinte, a Coreia do Norte, nenhum dos dois lados concordou com essa divisão, tá? Então a Coreia do Norte, o que ela faz? Ela invade, ela começa a atacar a Coreia do Sul, apoiada pela União Soviética, ataca a Coreia do Sul. A Coreia do Sul reage juntamente com os Estados Unidos. Nesse contexto, a China entra no conflito a favor da Coreia do Norte. Ou seja, olha aí o embate geopolítico. Estados Unidos e União Soviética se enfrentando indiretamente. O conflito dura 3 anos, vai de 50 a 53, até que foi assinado, até que chegaram num armistício. E muita atenção para esse termo, tá, pessoal? Quando eu falo de armistício, eu estou dizendo que houve um cessar-fogo. Ou seja, não tivemos aqui a configuração de um tratado, de um acordo de paz. Geralmente, quando o conflito acaba, estabelece um acordo. Tá? Ou seja, assina ali um acordo de paz. O Acordo de Dayton, em 1995, deu fim à Guerra da Bósnia. Pronto, assinaram um acordo. Agora, aqui não. Aqui não tem assinatura de acordo algum. Ou seja, o que aconteceu aqui, pessoal? O que aconteceu é que simplesmente pararam de atacar. Tecnicamente, a guerra entre as Coreias ainda está em curso, tá? Elas não terminaram esse conflito, simplesmente cessaram o fogo, beleza? Depois, outra guerra interessante é do Vietnã, né? A Vietnã, quando houve o final da guerra da Indochina, houve a Conferência de Genebra e dividiu o Vietnã. Em Vietnã do Norte, socialista, Vietnã do Sul, capitalista. Qual que era o objetivo? O Vietnã do Norte queria juntar e fazer um Vietnã só. Só queria fazer um Vietnã de que maneira? Um Vietnã socialista. O Vietnã do Sul queria o quê? Fazer o Vietnã só que capitalista. E aí, apoio de União Soviética e Estados Unidos. Só que acontece que os Estados Unidos, por mais que tivessem maior aparato militar, eles não conseguiam avançar nesse conflito, né? Eles tinham uma resistência muito grande dos chamados Vietcongs. E dentro dessas configurações, o que acontece? Em 1975, o Vietnã do Norte consegue tomar a capital, Saigon, e estabelece um país socialista. E as tropas norte-americanas foram retiradas depois de 20 anos de conflito. Muitos especialistas afirmam que isso aí foi uma grande derrota militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, obviamente, não assumem essa derrota. Eles afirmam que o conflito estava se desenrolando há muito tempo e que, para evitar mais mortes, eles retiraram os seus militares. Mas, na verdade, que existia, na época, uma pressão pública muito grande, principalmente grandes artistas norte-americanos, que diziam o seguinte: temos que acabar com esse conflito. Não justifica ficar gastando milhões de dólares num conflito que não avança, né? E, consequentemente, está ceifando vidas. Tanto é que tem aquele episódio de Napalm, né? Que lançaram
aquela bomba em que pegava na pele das crianças. Então, tem um caso muito específico de uma menina, né? Não sei se vocês lembram, de uma foto que a menina está toda nua e se chamuscando em relação o que acontecia do efeito da bomba de napalm. Aí depois ela foi para os Estados Unidos, até mora nos Estados Unidos e perdoou, né, o responsável por ter lançado aquela bomba. Mas você vê toda uma configuração assim. E o Vietnã se tornou um país socialista. Outro episódio interessante foi a crise dos mísseis. A gente até brinca muito com essa crise dos mísseis, porque a gente diz que nesse período a Guerra Fria quase virou Guerra Quente, né? Por quê? Porque os Estados Unidos descobrem bases militares soviéticas em Cuba, né? E aí, depois de uma grande tensão, houve uma tensão mundial muito grande nesse período, sobre a possibilidade de um possível embate, né, entre Estados Unidos e União Soviética. E o que acontece? Há um acordo onde os Estados Unidos se comprometem a retirar a base militar que eles têm na Turquia e na Itália. Em contrapartida, a União Soviética retira a base militar de Cuba. Olha aí o equilíbrio de poder mais uma vez. Afeganistão. Esse aqui foi um conflito interessante. Por quê? A União Soviética sempre via o Afeganistão como uma área estratégica, tá? Para o avanço do socialismo. Só que, então, a União Soviética apoiava o governo afegão do período. Os Estados Unidos apoiavam os rebeldes, aqueles que eram contra o sistema socialista, contra o governo, e os rebeldes eram chamados aí de mujahidin. Tanto é, pessoal, olha só que interessante. Nessa questão da guerra do Afeganistão, tanto é que houve, nesse período, quando a União Soviética invade o Afeganistão, sabe quem mudou para o Afeganistão nessa época? Um jovem saudita chamado Osama Bin Laden. Ele foi lutar no Afeganistão contra os socialistas. Sabiam disso? E os Estados Unidos treinaram Osama Bin Laden do ponto de vista militar, porque o Osama Bin Laden, no primeiro momento, estava diante dos acordos, dos interesses norte-americanos. Olha como que a geopolítica, olha como os interesses, pessoal, é muito grande e faz com que configurações que a gente nunca imaginasse pudessem acontecer. Beleza? E aí a guerra do Afeganistão, a União Soviética acaba se retirando do país, e os especialistas colocam que esse conflito, em 1989, então você pensa já mais ou menos a data, já mostra a decadência do sistema e da potência militar que era a União Soviética. E para complementar, eu falo para vocês sobre a Operação Condor, tá? Décadas de 1960 e 70, que foi justamente os Estados Unidos apoiando ditaduras militares na América Latina. Ou seja, aqueles países que se configuravam contrários ao comunismo, expulsando movimentos sociais dentro dos seus países e se estabeleciam dentro de ditaduras, os Estados Unidos apoiavam esse contexto. Tanto é que no Brasil, essa Operação Condor também chegou a ser chamada de Operação Carcará, né? Dentro dessa condição de ser apoiadas as ditaduras pelos Estados Unidos. Poxa, perfeito, conflito da Guerra Fria, legal, né? Aí, resultado, nós chegamos ao fim dela. E o final da Guerra Fria, pessoal, tem muito a ver com qual característica? Primeiro, a União Soviética não acompanha o nível de desenvolvimento dos Estados Unidos, e nem do sistema capitalista, obviamente. Por quê? Porque da forma onde se fechou, da forma onde a intervenção do Estado na economia constante, o Estado dono dos meios de produção, e principalmente investindo nas áreas militares, bélica, aeroespacial, a população soviética começou a sentir a necessidade de gêneros básicos. Faltava alimento na União Soviética, calçados, roupas. A população não tinha direito a se manifestar politicamente e, logicamente, era repreendido caso fizesse qualquer manifestação contra o governo. Existia um serviço secreto soviético que era a KGB, né? E dentro dessas condições, a União Soviética entra num processo de crise econômica, num grande colapso político. Tentando resolver esses problemas, nós temos a figura de Mikhail Gorbachev, que assume o poder mais ou menos no ano de 1986, como primeiro secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. E quando Mikhail Gorbachev ele tenta
apagar o incêndio que estava no país. Então, ele promove duas reformas, ele propõe duas reformas. A Glasnost, que significa transparência, que significaria uma transparência política, do ponto de vista de permitir a população a se manifestar politicamente, a ter a possibilidade de criação de novos partidos políticos, e a perestroika, que é uma reestruturação do ponto de vista econômico, permitir que houvesse uma abertura econômica na União Soviética, a fim de que pudéssemos ter comercializações com outros países, para evitar a falta de gêneros de primeira necessidade. Só que essas reformas, elas simplesmente contribuíram para quê? Para o caos, para o colapso ainda do sistema. E aí as repúblicas, porque olha só que interessante, pessoal, você fala lá, o RSS, o que significa isso? União das Repúblicas. Então, quer dizer o quê? Que a União Soviética era formada por várias repúblicas. Então, o que acontece? As repúblicas começam a declarar as suas independências. Se tornam independentes, começam a se desfragmentar da União Soviética e nós temos o símbolo, que é justamente a queda do Muro de Berlim. A Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida na Conferência de Potsdam entre o Ocidente e o Oriente. Onde é que você tinha a parte ocidental, né, que foi dominada inicialmente pelos países Estados Unidos, Reino Unido e França, e a parte oriental, que era da União Soviética. E isso acabou dando origem a dois países, em 1949, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E a cidade de Berlim, também dividida em duas partes, ela foi dividida ao meio, literalmente pelo Muro de Berlim. Então, quando você tem a queda do Muro de Berlim, você tem o fim, né, do símbolo principal da Guerra Fria, e em 1990 nós temos o final da União Soviética e em 1991 a criação da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Termina a Guerra Fria. O que acontece? Entramos numa nova ordem mundial. Antes, o poder era de acordo com a característica militar. Hoje, não. Para ser potência, eu tenho que ter desenvolvimento econômico. Então, nos anos 90, nós vamos ter a emergência de, juntamente com os Estados Unidos, da Europa Ocidental e da Alemanha. Além, a Europa Ocidental representada pela Alemanha, além do Japão. Isso lá nos anos 90, tá? Muitos especialistas falam que, do ponto de vista militar, os Estados Unidos continuam como grande potência bélica. Mas o que movimenta o mundo é a economia. Então, você raciocina que nós temos uma ordem mundial multipolar, com vários centros de poder. O capitalismo se expande, intensifica o fenômeno da globalização, mas tem um detalhe nisso aí. Porque dentro de uma configuração de uma ordem mundial atual, nós temos que levar em consideração a presença de quem? Da Índia, da China. Por quê? Porque a China emerge como uma grande potência econômica. E com qual característica? Dentro de organização política voltada para o sistema socialista, dentro dos ideais do comunismo. Então, essa é a configuração, e os especialistas afirmam que futuramente, e não está longe disso, a China ultrapassará os Estados Unidos como principal potência econômica. Ou seja, é uma guerra fria, muitos falam, temos uma nova guerra fria. Gente, o contexto para ter uma nova guerra fria é muito diferente do que era do período anterior. O que nós temos, na verdade, é o quê? É o sistema capitalista avançando dentro de um processo de globalização muito intenso e que configura um aumento das desigualdades entre países ricos, países pobres, entre quem explora e quem é explorado. Beleza? Então, essa configuração aqui, pessoal, eu vejo que é muito válido para vocês irem com essas reflexões, porque a partir delas, do que a gente trabalhou aqui hoje, vocês conseguem analisar e raciocinar para outras questões que possam aparecer para vocês. Beleza? Então, pessoal, deu tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado, beleza? E ficamos até a próxima. Tudo beleza?